Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, a União Soviética não só venceu, mas também se expandiu. Seu exército estava em boa parte da Europa, seu sistema de controle era total, e aqueles que haviam liderado a Guerra de Moscou detinham todo o poder. Stalin continuava no topo, firme, sem dar espaço a ninguém. Seus homens mais próximos também estavam ali, mas com o cuidado de não extrapolarem. Alguns pensavam que podiam reformar algo, outros só queriam sobreviver ao aparato que eles mesmos haviam construído. Eles passaram de vencer no campo de batalha para tentar controlar um país destruído e meia Europa com ordens que ninguém questionava. Mas essa ordem não durou igual para todos. Alguns foram executados, outros foram encurralados, outros tentaram assumir o controle. E também houve aqueles que caíram sem fazer barulho. O que aconteceu com esses líderes soviéticos após o fim da guerra? Onde eles foram parar? A União Soviética estava arrasada, mas seu exército dominava meio continente. Stalin não compartilhava decisões com ninguém. De Moscou, ele dava ordens para tudo: reconstrução interna, controle absoluto nos novos países ocupados e mais poder para o aparato que ele mesmo gerenciava. As fábricas semi-destruídas, os trens parados, os campos improdutivos e as cidades em ruínas não impediam o ritmo das ordens. A primeira coisa foi focar os recursos em tanques, armas, eletricidade e indústria pesada. O resto podia esperar. Nas aldeias, os camponeses continuavam vivendo como antes, com fome e sem recursos, mas isso não entrava nos planos urgentes. Ele continuava no comando. Mesmo chefe, mesmo sistema. Mudou alguns nomes do órgão decisório, colocou mais gente no grupo, mas tudo continuava girando em torno dele. Quem não se encaixava ou duvidava um pouco era afastado ou acabava preso. As universidades repetiam discursos idênticos, os historiadores escreviam apenas o permitido, e qualquer desvio era visto como traição. Os livros, a imprensa, tudo falava do Estado, do partido e principalmente de Stalin. Na Europa Oriental, os novos governos não tomavam decisões próprias. A princípio, pareciam coalizões amplas, mas rapidamente se tornaram regimes idênticos ao soviético. Partido único, controle de Moscou, repressão local e margem zero para dúvidas. Em seu círculo íntimo, não havia sucessor designado, nem se falava no assunto. Molotov, Beria, Kaganovich e Malenkov realizavam tarefas designadas, sem aspirações abertas. Stalin confiava pouco, ele se tornou ainda mais desconfiado. Lançou campanhas contra médicos, armou casos contra judeus e planejou movimentos em massa da população. Sua imagem inflava cada vez mais. Aos 70 anos, a celebração foi nacional. Mas ele quase não saía. Dava instruções de casa, recebia relatórios, enviava decisões sem consultar. Em março de 1953, teve um derrame cerebral. Ninguém agiu rápido. Ele morreu no dia 5 sem deixar ninguém preparado para sucedê-lo. Assim que foi enterrado, o restante do círculo começou a se mover. O primeiro a agir foi Beria. Ele assumiu o Ministério do Interior, que agora também incluía a segurança do Estado. Isso lhe deu controle da polícia, dos espiões, das prisões e de toda a vigilância interna do partido. Desse lugar, ele libertou os médicos detidos, anulou as acusações falsas e disse que tudo havia sido inventado. Ele também ordenou a saída de milhares do Gulag. Queria acabar com o terror como ferramenta diária. Em política externa, ele falou em afrouxar o controle sobre a Europa Oriental e melhorar as relações com a Iugoslávia. Disse também que era preciso dar mais autonomia às repúblicas não russas. Isso, dentro do partido, era uma jogada para conquistar aliados. Ele sabia demais. Tinha dossiês de todos. Por isso, os outros o viam como um problema. Khrushchev e Malenkov se coordenaram para tirá-lo. Em junho de 1953, o convocaram para uma reunião e ali mesmo o prenderam. Zhukov liderou a operação com o apoio do exército. O tiraram diretamente do prédio, o prenderam e dias depois anunciaram que o tinham detido. O acusaram de abuso de autoridade, ideias desviantes e até de espionar para o Reino Unido. O julgaram sem câmeras, o condenaram e o fuzilaram em dezembro. Para evitar que alguém voltasse a acumular esse nível de poder, dividiram o ministério em dois.
Assim nasceu a KGB, com funções separadas. Beria desapareceu dos registros, seu nome não foi mais oficialmente mencionado. Malenkov ficou no comando do Conselho de Ministros. Nos tempos de Stalin, ele havia lidado com questões técnicas, participado de expurgos e falado em nome do partido quando o chefe já não aparecia. Agora, ele ocupava o cargo mais alto do governo. Também foi secretário do Comitê Central por alguns meses, mas deixou esse posto, o que permitiu que Khrushchev assumisse o controle pelo partido. Malenkov tentou mudar algumas coisas. Apresentou planos com menos gastos em defesa, mais recursos para o campo, redução de impostos e produção de bens úteis para a população. Mas ninguém estava preparado para essa reviravolta. A maioria continuava presa à lógica antiga. Khrushchev, por sua vez, focou em um projeto para cultivar terras virgens no Cazaquistão. Isso lhe rendeu apoios e o fortaleceu dentro do aparato. Em 1954, a posição de Malenkov começou a cair. Um ano depois, o obrigaram a sair. Bulganin, que estava do lado de Khrushchev, assumiu seu lugar. Malenkov ficou como figura decorativa, sem capacidade de manobra. Em 1957, ele tentou voltar ao jogo. Junto com Molotov e Kaganovich, quis derrubar Khrushchev. Fracassaram. O Comitê Central defendeu Khrushchev e os expulsou aos 3. Malenkov foi enviado para uma usina elétrica no Cazaquistão. Não voltou a ter um cargo importante. Sua passagem pelo poder foi curta, com ideias distintas, mas sem estrutura para as colocar em prática. Molotov, por outro lado, sempre esteve presente. Ele assinou o pacto com a Alemanha, foi chanceler durante a guerra e permaneceu na política depois. No início do pós-guerra, tinha influência, negociava na Europa e estabelecia posições. Com o tempo, ficou isolado. Ele se opunha às reformas, defendia o sistema que Stalin havia construído e não se encaixava nos novos planos. No Congresso do Partido de 1956, Khrushchev denunciou os abusos de Stalin. Molotov tentou impedir isso. Ele propôs que o discurso fosse sobre Stalin como herdeiro de Lenin, mas não obteve apoio. Depois, juntou-se a Malenkov e Kaganovich para tentar derrubar Khrushchev. Também não conseguiu. Foi removido do Presidium, recebeu um cargo simbólico na Mongólia e foi excluído das decisões. Não assinou mais nada importante. Não escreveu, não deu entrevistas, não publicou uma linha. Morreu em 1986 em Moscou, sem reabilitação oficial. Terminou sua vida como uma sombra, vigiado, afastado, mas nunca expurgado. Desde que Beria foi eliminado, aqueles que permaneciam no círculo começaram a se mover com mais cuidado. Malenkov manteve-se por um tempo à frente do governo, mas quem ganhava terreno era Khrushchev, que tinha base no partido e não mostrava sinais de parar. Ele aproveitou que ninguém queria outro chefe único, tão forte como Stalin, e foi tecendo alianças. Primeiro, assumiu o controle dos quadros regionais. Depois, organizou a campanha para trabalhar as terras virgens na Ásia Central, o que lhe deu apoio nas estruturas mais baixas. Sua figura começou a crescer a partir daí, sem confrontos diretos, mas avançando firmemente. Em 1956, ele usou o Congresso do Partido para dar o golpe principal. Em um discurso a portas fechadas, descreveu as prisões, torturas e crimes cometidos durante o governo de Stalin. Não mencionou nomes de seus cúmplices, mas deixou claro que o caminho deveria mudar. Ninguém esperava algo assim. Nos corredores do Congresso, muitos dirigentes não sabiam como reagir. Dentro do país, o aparato tentou manter o silêncio, mas a notícia vazou. Do lado de fora, na Europa Oriental, começaram a surgir movimentos de protesto. Na Polônia, os dirigentes negociaram ajustes sem romper com Moscou. Na Hungria, o levante foi total. Um novo governo foi formado, anunciaram sua saída do Pacto de Varsóvia e os tanques soviéticos entraram à força. A operação deixou milhares de mortos. Depois disso, a mensagem foi clara. Podia-se falar de erros, mas o sistema não seria desmontado. Khrushchev não abandonou o poder após essa crise. Pelo contrário, consolidou sua posição. Começou a reorganizar os ministérios, dividiu as áreas por regiões econômicas, retirou competências de Moscou e entregou funções a novos conselhos locais. A ideia era reduzir a burocracia, mas gerou confusão. Muitos não sabiam a quem responder. Alguns funcionários foram deslocados sem entender os motivos. Ao mesmo tempo, impulsionou-se a criação de sovchozes, fazendas estatais que concentravam recursos.
Os kolkhozes continuavam funcionando, mas cada vez mais controlados de cima. Também se permitiu que as famílias camponesas tivessem um pequeno terreno privado, o que melhorou um pouco a produção, mas não resolveu o problema geral de abastecimento. Nas cidades, o foco mudou para o consumo. Milhões de apartamentos foram construídos e a oferta de produtos básicos aumentou. As lojas se encheram de rádios, relógios e geladeiras. Não eram de boa qualidade, mas estavam disponíveis. Uma feira internacional foi organizada em Moscou, onde o avanço soviético foi exibido. No mesmo evento, Khrushchev discutiu cara a cara com Nixon, o vice-presidente dos Estados Unidos, diante das câmeras. Ele demonstrou confiança, até mesmo arrogância, querendo ser visto como alguém moderno e diferente, que sabia conversar com o Ocidente sem se curvar. No âmbito externo, buscou uma relação mais estável com Washington. Reuniu-se com Eisenhower em Genebra e depois visitou os Estados Unidos, caminhando por Nova York, falando na ONU e visitando fábricas. Parecia uma viagem planejada para mostrar proximidade, mas tudo isso ruiu com a crise de Berlim. A cidade continuava dividida e muitos cruzavam do leste para o oeste. Para conter isso, em 1961, as autoridades da RDA, com apoio soviético, ergueram um muro. Ninguém podia passar. A ordem foi executada em uma noite. Soldados cercaram a área, colocaram cercas e concreto, dividindo a cidade em duas. As potências ocidentais protestaram, mas não intervieram, e o muro permaneceu. No mesmo ano, Khrushchev anunciou que o comunismo seria alcançado em 20 anos. Ele apresentou planos ambiciosos, prometendo superar o capitalismo. Falava de colheitas recordes, avanços tecnológicos e moradias em massa. Ideologicamente, reforçou sua imagem. Seu rosto aparecia em todos os meios de comunicação. O corpo de Stalin foi removido do mausoléu e a imagem do antigo líder foi apagada. Livros, monumentos e nomes de ruas foram alterados. A linha era olhar para frente, não para trás. No entanto, a gestão de Khrushchev começou a mostrar fissuras. Economicamente, os planos eram contraditórios. De um lado, priorizava-se a indústria pesada. Do outro, pedia-se mais foco no consumo. As reformas administrativas não funcionavam bem. E muitos dirigentes locais acumulavam cargos sem saber o que fazer com eles. Na agricultura, as terras virgens começaram a render menos. O solo se esgotava. Eram necessários mais insumos, mais transporte e mais maquinário, mas o sistema não dava conta. Em política externa, o ponto de maior tensão ocorreu em 1962. Cuba havia se alinhado com Moscou e aceitado a instalação de mísseis nucleares em seu território. Satélites estadunidenses detectaram as bases em construção e Kennedy exigiu sua retirada, impondo um bloqueio naval. Por dias, os dois países estiveram à beira de um conflito direto. Finalmente, Khrushchev ordenou a remoção dos mísseis. Ele não consultou o Presídium, nem explicou nada ao partido. Tomou a decisão sozinho. Embora tenha evitado uma guerra, muitos na cúpula viram isso como um erro, pensando que ele havia cedido rápido demais. Sua autoridade interna ficou enfraquecida. Após isso, a posição de Khrushchev começou a declinar. Ele tentou manter o controle com mais reformas, propondo a separação da direção do partido em setores agrícolas e industriais. Mudou a estrutura dos comitês regionais e aumentou a pressão sobre as repúblicas para que cumprissem as metas. Contudo, a resistência crescia. Alguns diziam que ele intervinha em tudo sem conhecer os temas, outros o acusavam de improvisar. A disciplina interna se desorganizou. Em 1964, um grupo de dirigentes organizou sua saída, incluindo Brezhnev, Kosygin e Podgorny. Eles aproveitaram sua ausência em férias, convocaram uma reunião no Comitê Central e lhe comunicaram a decisão. Khrushchev não resistiu, aceitou, dizendo que estava velho e sem energia. Ele foi afastado sem escândalo, recebeu uma casa em Moscou e não voltou a aparecer em atos oficiais. Não foi julgado nem perseguido, vivendo em retiro. Escreveu memórias que foram publicadas no exterior. Morreu em 1971, encerrando a fase de mudanças voluntaristas. O substituto foi Brezhnev, alguém que conhecia bem o aparato e não tinha intenções de fazer grandes movimentações. Brezhnev assumiu com a ideia de estabilizar tudo, evitando surpresas e conflitos. Desde o primeiro dia, deixou claro que sua prioridade era a ordem.
Ele reuniu estruturas que Khrushchev havia separado, recuperou ministérios clássicos e reverteu mudanças regionais. Onde antes havia conselhos dispersos, ele reinstalou escritórios centrais. A prioridade era que cada parte do Estado soubesse sua função, que nada saísse do roteiro. Ele se cercou de pessoas que conhecia há muito tempo, especialmente do grupo que o acompanhava desde Dnepropetrovsk. Eram quadros fiéis, sem aspirações pessoais visíveis e leais ao esquema que já conheciam. A economia manteve o mesmo esquema de planificação. Uma reforma limitada foi autorizada em 1965 para reorganizar incentivos, mas ficou na superfície. As metas e os recursos continuavam a vir de Moscou. Foi permitido que algumas empresas retivessem parte de seus lucros, mas a maioria continuou respondendo a cotas impostas. Nos primeiros anos, a produção industrial e a agricultura subiram, servindo para mostrar resultados. Foram construídas moradias, os salários aumentaram e os serviços foram ampliados. As pessoas tinham acesso a televisores, geladeiras e carros, embora com longas listas de espera. O básico era coberto, mas não havia melhora real na eficiência. Após os anos 70, tudo se tornou mais lento. A produtividade caía a cada ano, o aparato se expandia sem controle e as decisões eram tomadas por costume. As inovações tecnológicas chegavam tarde ou eram mal copiadas. As fábricas usavam máquinas antigas, o transporte era deficiente e o campo necessitava de subsídios gigantescos para se manter. Apesar disso, o país continuava importando grãos, principalmente dos Estados Unidos. Os preços do petróleo e do gás subiram, o que salvou a economia de um colapso imediato. Graças a essa entrada de divisas, o sistema conseguiu se sustentar por mais uma década sem grandes modificações. A política externa da União Soviética visava demonstrar força. Acordos foram assinados com Nixon e Carter para limitar o armamento nuclear. Brezhnev viajou a Washington, recebeu presidentes ocidentais em Moscou e proferiu discursos conciliadores. No entanto, ao mesmo tempo, guerrilhas, partidos comunistas e regimes aliados na Ásia, África e América Latina eram apoiados. A linha oficial era manter a influência em todas as frentes possíveis. Em 1979, foi tomada a decisão de intervir no Afeganistão. O governo comunista local solicitou apoio e Moscou enviou tropas. A entrada foi rápida, tomaram Cabul, instalaram um novo líder e protegeram os edifícios-chave. O que se seguiu foi uma guerra longa, com confrontos diários e milhares de baixas. A URSS ficou atolada em um conflito interminável, com soldados morrendo e sem uma saída clara. Internamente, permitia-se uma certa abertura cultural, mas sempre com limites definidos. Livros antes proibidos podiam ser publicados, desde que não questionassem o sistema. Autores como Solzhenitsyn eram vigiados, censurados ou diretamente expulsos. Sakharov foi afastado da vida pública. Surgiu o Samizdat, uma rede informal de cópias de textos proibidos que circulavam em segredo. A vigilância permanecia ativa, embora mais seletiva. A KGB observava tudo. Se alguém se destacasse com ideias incômodas, recebia advertências ou acabava isolado. Não havia julgamentos em massa como nos anos 30, mas o controle se mantinha firme. Com o passar do tempo, o governo foi sendo preenchido por pessoas mais velhas. A idade média do Politburo superava os 70 anos e havia pouca rotação. As decisões eram tomadas por um grupo fechado, cuja prioridade era evitar movimentos bruscos. Ninguém propunha reformas, ninguém pedia mudanças. Tudo se mantinha igual. A diretriz era evitar erros, não inovar. Muitos funcionários alcançaram seus cargos por lealdade, não por capacidade. O nepotismo era tolerado e as famílias dos dirigentes podiam acumular privilégios. A corrupção aumentou, mas o assunto não era discutido. Fazia parte do sistema. Brezhnev acumulava honras, medalhas e títulos, recebendo condecorações a cada aniversário. Sua imagem era apresentada como um símbolo de estabilidade. Contudo, nos últimos anos de sua vida, sua saúde se deteriorou. Ele tinha problemas respiratórios e cardiovasculares, necessitando de medicamentos constantes. Mal aparecia em público. Quando o fazia, era ajudado a andar, a falar e a assinar documentos. O grupo que o cercava começou a tomar decisões por ele. Ustinov na defesa, Gromyko nas relações exteriores, Andropov na KGB e Chernenko na secretaria do partido. Era uma direção de fato, sem uma figura ativa. Cada um gerenciava sua área, com acordos entre si para manter a continuidade.
Entre 1980 e 1982, Brezhnev quase não participava de nada. As reuniões eram breves e os relatórios eram filtrados antes de chegar a ele. Seu círculo evitava que qualquer dado sobre seu estado real fosse divulgado. Ao mesmo tempo, o descontentamento na base crescia. A escassez de produtos aumentava e o mercado negro se expandia. As pessoas resolviam os problemas fora dos canais oficiais. Muitos sabiam que algo estava errado, mas ninguém tinha poder para iniciar outra direção. Nas ruas a vida seguia, mas com sinais evidentes de esgotamento. Ele morreu em 10 de novembro de 1982. Foi organizado um funeral formal e ele foi enterrado na Praça Vermelha com uniforme de marechal. Não houve luto massivo. A mídia repetia o de sempre: conquistas, firmeza, continuidade. Contudo, nos bastidores, já sabiam que era preciso mexer as peças. O próximo a assumir foi Yuri Andropov, que vinha da KGB. Ele havia gerenciado os serviços de segurança por mais de uma década, conhecendo o aparato por dentro. Tinha informações sobre todos, sabia quem havia roubado, quem havia mentido, quem havia falhado. Durante a doença de Brezhnev, ele acumulou força e, quando chegou o momento, não teve obstáculos para assumir a liderança. Quando Chernenko já não conseguia se sustentar sozinho, começaram a cobrir seu posto discretamente. Ele passava dias inteiros sem falar, com médicos entrando e saindo de sua casa. As decisões continuavam saindo do comitê, mas todos sabiam que não eram dele. A última vez que o viram em público, mal conseguia se manter em pé. Em março de 1985, sua morte foi anunciada. O ato foi breve, sem discursos longos ou homenagens sentidas. Ali mesmo, no dia seguinte, elegeram Gorbachev. Não houve disputa. Ele era jovem, vinha com força, e os que restavam entenderam que não tinham como detê-lo. Naquele momento, ele tinha 54 anos e já havia passado por todo o aparato, do campo ao Politburo. Ele havia crescido no sul, em uma aldeia rural, em uma família de agricultores coletivos. Desde criança, trabalhou no campo, depois estudou direito em Moscou e retornou como organizador no Komsomol. Foi escalando no partido regional até chegar aos principais gabinetes. Quando Brezhnev ainda mandava, ele já estava no Comitê Central. Em 1980, ele entrou para o Politburo. Após 2 funerais seguidos em menos de 3 anos, sua chegada marcava algo diferente. A primeira coisa que ele fez foi mudar os funcionários mais velhos, aposentando muitos, trazendo novos rostos e começando a mover peças. Ele iniciou uma campanha contra a corrupção, revisou relatórios, afastou vários de empresas estatais e obrigou outros a prestar contas. Mas, em poucos meses, percebeu que isso não era suficiente. A economia não reagia, a produtividade estava estagnada, as fábricas eram ineficientes e tudo dependia de decisões que vinham de cima. Foi então que ele começou a falar de perestroika, que significava reorganizar tudo, da base à direção. Pouco depois, adicionou outra palavra, glasnost, que abria as portas para discutir o que antes não era tocado. Os jornais começaram a publicar coisas que sempre haviam sido proibidas. As universidades começaram a debater em voz alta. Os artistas, os escritores, os pesquisadores, todos começaram a se mover. As restrições se relaxaram. Alguns temas ainda eram sensíveis, mas a margem era muito maior que antes. Mesmo assim, ele continuava defendendo o partido como estrutura central. Não queria derrubá-lo. Apostava que podia reformá-lo sem quebrá-lo. Aprovou leis que autorizavam pequenas empresas privadas, cooperativas e maior autonomia para as fábricas. Impulsionou eleições internas com vários candidatos. Isso não se via desde os primeiros anos da Revolução. As listas já não eram únicas. Em algumas cidades, os eleitores começavam a escolher entre 2 ou 3 opções. Aqueles que vinham do sistema antigo começaram a resistir. Não diziam nada em público, mas dentro do Comitê Central o mal-estar era notável. Alguns foram se afastando sem fazer barulho. Ele continuou empurrando. Apoiou o retorno de dissidentes como Sakharov, permitiu publicações que antes eram clandestinas e colocou sua gente em postos-chave. Em 1988, ele já era presidente do Soviet Supremo. Tinha o controle das decisões e usava essa margem para avançar mais rápido. Reduziu a presença militar no exterior, retirou tropas do Afeganistão e disse que cada país do bloco podia decidir seu caminho. Era o fim da doutrina de intervenção.
Sem dizer, estava soltando a Europa Oriental. Nesse mesmo ano, as mudanças começaram na Polônia. Depois veio a Hungria. Em 1989, o Muro de Berlim caiu. Os governos comunistas começaram a cair um após o outro. Moscou não interveio. Ele não deu a ordem de agir. Ele os deixou ir. Essa posição foi bem vista no exterior. Ele era premiado, convidado para conferências, mostrado como símbolo da mudança. Mas dentro do país as coisas eram diferentes. A inflação disparava, os produtos escasseavam, as filas eram cada vez mais longas. As repúblicas queriam mais autonomia. Algumas já falavam em independência. Na Lituânia fizeram uma declaração formal. Em outras os protestos cresciam. Ele tentou manter a união com um novo pacto federal, mas o apoio era cada vez menor. Em paralelo, Boris Yeltsin ganhou espaço. Yeltsin deixou o partido, apresentou-se como líder do parlamento russo e começou a enfrentá-lo diretamente. Enquanto Gorbachev falava de reformas graduais, Yeltsin tomava decisões mais radicais. Em 1991, um grupo de funcionários conservadores tentou dar um golpe. Isolaram Gorbachev em sua residência, cortaram comunicações e colocaram tanques na rua. Yeltsin subiu em um tanque em frente ao parlamento e assumiu o controle. A tentativa fracassou em poucos dias. Depois disso, o partido foi suspenso. As repúblicas começaram a se separar. Em dezembro de 1991, Gorbachev renunciou. No dia 25, ele entregou seu gabinete. No dia seguinte, a União Soviética deixou de existir. Não havia mais bandeiras vermelhas, nem comitês centrais, nem sovietes. O que restava era a Federação Russa, com Yeltsin no comando. Nas antigas repúblicas, alguns dos velhos dirigentes se adaptaram. Outros desapareceram do mapa. Alguns formaram novos partidos. Outros se envolveram em negócios. Em vários países houve eleições. Em outros, os mesmos de sempre mudaram de uniforme. Enquanto isso, Gorbachev ficou sem cargo, sem partido e sem influência. Ele vivia em seu apartamento, saía pouco e começou a escrever. Publicava livros, dava entrevistas, viajava para o exterior. Na Rússia, ele era criticado. Diziam que havia afundado o país. Fora do país, ele era aplaudido. O aparato que ele tentara transformar já não existia. Documentos secretos começaram a vir à tona. Arquivos, gravações, listas de vigilância. Revelou-se como as decisões funcionavam, quem autorizava, quem assinava, quem fazia desaparecer quem. Nas cidades, as estátuas foram derrubadas. Algumas ruas mudaram de nome, outras permaneceram como estavam. A história tornava-se incômoda. Em Moscou, o passado virou mercadoria, livros, filmes, exposições, tudo era produto. Ninguém prestou contas. Não houve julgamentos nem comissões, apenas uma revisão desordenada e sem responsáveis. Alguns antigos líderes morreram em silêncio, outros deram entrevistas breves. Nenhum pediu perdão. Aqueles que estiveram no comando já não podiam responder. A geração do poder se extinguia sem alarde. Na Europa Oriental, o processo foi diferente. Em alguns países, houve condenações, pensões foram retiradas e livros escolares foram alterados. Nos países bálticos, leis de memória foram promulgadas. Na Rússia, não. O caos dos anos 90 não deixou tempo para isso. As pessoas tinham outras prioridades. A economia afundava, os serviços entravam em colapso, guerras internas eclodiam. Ninguém se ocupava do passado. Os nomes dos antigos dirigentes permaneciam como referências borradas em manuais sem ênfase. Eles já não mandavam, nem importavam.